O objetivo dessas aulas que estamos fazendo é identificar tipos de função ao olhar para ela. Por que isso? Porque isso é a alma das regras de derivação que nós vamos aprender. Apesar de que a gente já viu que a derivada é um limite, nós vamos ver que existem regras que facilitam e muito a calcular a derivada, o valor, sem precisar usar limite. E para isso, nós precisamos identificar o tipo de função. Então, nós falamos como é a estrutura de uma função trigonométrica, de uma função ln, de uma função exponencial, uma função potência. E a partir de agora, acredito eu que vocês, função raiz, já saibam, ao olhar para uma função, identificar o tipo dela, ou seja, a função mãe, e também identificar a interna, que será crucial para a regra da cadeia que nós veremos no futuro. Regra da cadeia, para quem não conhece, é um tipo de regra de derivação, e mais detalhes adiante. Mas, às vezes não, na maioria dos casos, as funções não vêm sozinhas, elas vêm como combinação algébrica de outras. E a outra coisa crucial é identificar que tipo de combinação é essa. Quando nós falamos de algo relacionado a combinações algébricas ou operações algébricas, nós nos referimos às operações elementares, que é soma e produto. Da soma você tem a subtração e do produto você tem o quociente. Então vamos já dar detalhes. Então, o que são combinações algébricas? São combinações via operações algébricas, via soma, via produto, via quociente. E a gente vai ter regra de derivação para isso também. Então, o objetivo desse vídeo, o objetivo desse vídeo é identificar o tipo de combinação algébrica de função e de cada elemento identificar que tipo de função é. E em relação a essas combinações, nós podemos separar em 3 tipos: em soma, produto e quociente. A subtração é o mesmo que soma, então não vai fazer muita diferença para nós. Soma, produto e quociente. Então vamos falar primeiramente da soma. Nossa primeira combinação algébrica, vou colocar um asteriscozinho, será a soma. Quando é que eu sei, ao olhar para uma função, que é uma soma de funções? Bom, quando as funções estão se somando umas com as outras, então você tem uma soma. Ou seja, é sugestivo e natural, mas vocês vão entender melhor o que eu quero dizer adiante quando nós vermos várias combinações misturadas, que vai ser a parte interessante. Então, eu vou apresentar a vocês uma função que é a seguinte: eu vou colocar f de x igual a e elevado a cosseno de x mais o ln de x. E eu pergunto que tipo de função é essa. Se fosse só isso aqui, você saberia me dizer que tipo de função é ln. Se fosse só isso, nós saberíamos dizer também isso aqui, que tipo de função é exponencial. Inclusive tem interna, que é o cosseno de x. Mas a nossa função é essa aqui. Perceba que nós temos um mais. E eu vou pegar a caneta aqui para marcar. Vou marcar de azul. Nós temos um mais, guys. Esse mais é importantíssimo. Perceba que esse mais separa. Vou escolher uma. O que eu escolho? Vermelho e verde. Ele separa algo que vem antes e algo que vem depois. Ou seja, o mais separa em 2 funções. Guys, como a gente já comentou, mas vale a pena comentar de novo, mais separa elementos que são chamados de parcelas. Então aqui, a minha função é uma soma de 2 parcelas. A minha função é uma soma de 2 parcelas. Você pode até escrever primeira e segunda. Mas não decore isso não, só reflita, entenda. Por que é uma soma de 2 parcelas? É uma soma porque tem um mais. 2 parcelas, porque olha, uma, duas. Bem natural e sugestivo.
A primeira parcela é uma função do tipo exponencial e a segunda parcela é uma função do tipo ln. Então aqui eu tenho uma soma de duas parcelas, ou duas funções. A primeira parcela é uma função, a segunda parcela é outra função. Ok, guys? Então já foi a soma. Vamos para o produto. Mas antes de ir para o produto, tem uma que eu esqueci de mencionar e nós vamos para ela. Produto por uma constante. Quando aqui for mais, quando aqui for menos, também a gente fala soma. Se você quiser falar diferença ou subtração, também não tem problema. Produto por uma constante. Que tipo de combinação de é essa? O produto por uma constante, como o nome diz, é uma função que vem acompanhado da multiplicação por um número. Em cálculo, os números nós costumamos chamar de constante. Então, para efeito de exemplo, se eu tiver essa função aqui, f de x igual a 3 ln de x, pronto. Que tipo de função é essa? Não é ln, porque ela, se fosse só isso aqui, seria ln. Mas tem esse 3. Perceba que esse número 3, ou seja, constante, essa constante 3, está multiplicando o nosso ln de x. Então aqui eu tenho um produto por uma constante. Um produto de quem? Por qual constante? O produto da função ln, pela constante 3. Que aqui é produto por uma constante. Que, aliás, essa função ln tem como interna quem? A variável x. A variável x, ok? A gente não costuma falar muito interna quando é só variável não, mas só para efeito mesmo. Então aqui é produto por uma constante. Agora, se eu colocar a função assim, vamos fazer uma combinação mais sofisticada, vamos assim dizer. Eu vou colocar 5 exponencial mais x elevado a 3 menos 2 tangente de x. Essa função, que tipo de função é essa? Vamos identificar. Primeiro percebemos que é uma combinação, de várias funções, uma combinação algébrica. Perceba que nós temos o sinal, pegar o azul, nós temos o sinal de mais aqui e o sinal de menos. Esses sinais estão separando em uma parcela, duas parcelas, três parcelas. Então, guys, aqui nós temos uma soma de funções. Quantas funções estão se somando? 3. Tudo bem que aqui é menos, mas continua sendo uma soma. Agora, vem a segunda pergunta. Se eu tenho soma de funções, que tipo de funções são essas? Aí nós vamos fazer uma análise de cada parcela. Na primeira parcela, sugiro até você escrever a pergunta. Se temos três funções somando, qual o tipo de cada função? Na primeira parcela, perceba de cara que ela é um produto por uma constante. Por quê? Eu tenho uma função, vou botar aqui, verde. Eu tenho uma função e eu tenho um número multiplicando. Então a primeira parcela é o produto por uma constante. Produto tem duas perguntas, de quem por quem. É o produto da função exponencial pela constante 5. Ou seja, a primeira parcela é um produto da função exponencial pela constante 5. A segunda parcela, que tipo de função é? Função potência, simples assim. Não tem ninguém multiplicando. A terceira parcela, mais uma vez, tem um número multiplicando. Então, mais uma vez, é o produto por uma constante. Que constante é essa? O 2. Produto de quem? Da função TG. Função tangente. Ok, guys? É isso. Próxima aula a gente vai focar no produto. Do produto de funções. Esse aqui foi o produto por uma constante.
e a gente vai ver produto de funções. O nome já sugere, né? Produto de funções, eu vou ter um produto de duas funções. Uma função multiplicando outra. Ok? Thanks.